amigos da CBN, o Vasco saiu na frente na final do Campeonato Carioca aqui no Maracanã, venceu o jogo, fez 1-0 em cima do Botafogo no finalzinho, no último minuto já. O Rafael Silva escorou uma bola que foi cobrança de falta do Bernardo, fazendo 1-0 para o Vasco. E aí, Álvaro, invertendo uma vantagem que era do Botafogo. Qual foi o principal erro cometido hoje pela equipe do técnico René Simões, Álvaro? Olha, Evaldo, eu acho que é uma partida muito mais para a gente destacar os acertos dos dois times do que propriamente os erros. Foi um bom jogo, né? O jogo que ia caminhando para um 0-0, mas um jogo que as duas equipes buscaram o tempo inteiro jogar futebol, sem aquela história de simulação, de ficar tentando enganar a arbitragem. O Botafogo na saída de bola, com 30 segundos, obrigou o goleiro Martin Silva a fazer uma grande defesa numa cabeçada do Bill. E dali para frente a gente viu um jogo intenso, muito disputado com lealdade na maior parte do tempo, né? Houve algumas faltas mais pesadas e tal, mas as duas equipes procurando jogar futebol. E o Vasco venceu com méritos, né? Venceu com justiça, porque o Vasco foi superior ao Botafogo durante a maior parte do tempo. Mas isso é futebol, né? O futebol só é esse esporte emocionante porque ele é traiçoeiro e imprevisível. E o Vasco conseguiu fazer o seu gol no momento em que a vitória parecia mais próxima do Botafogo. O Botafogo foi melhor nos primeiros 10 minutos, o Vasco conseguiu se acalmar ali, ajustou a marcação e passou a dominar a partida antes mesmo da parada técnica. O Dagoberto perdeu um gol, chutou uma bola depois de um belo lençol em cima do Diego Giaretta, por cima do travessão. Depois o Júlio dos Santos recebeu um lançamento do Rodrigo, né, contou com a falha do Diego Giaretta e na hora de tentar o toque por cobertura acabou encobrindo não só o goleiro Renan, mas também o travessão. O Marcinho teve uma boa oportunidade no primeiro tempo, mas errou o alvo. Enfim, o Vasco foi melhor que o Botafogo durante boa parte desse primeiro tempo. E o jogo terminou 0-0. O René Simões trocou o GG pelo Thomas no intervalo. O Botafogo voltou um pouco melhor no segundo tempo, conseguiu equilibrar a partida. Aos 8 minutos, o Bill teve a grande chance de colocar o Botafogo em vantagem. Ele recebeu um passe do Rodrigo Pimpão, mas diante do Martin Silva, ele tentou tirar a bola do alcance do goleiro e ela passou à direita do gol adversário, e aí o Vasco passou a mandar no jogo, né? O Júlio dos Santos, né, numa desviou de cabeça um escanteio cobrado pelo Bernardo e quase marcou o gol do Vasco. A bola passou muito próximo do poste direito do Renan. No minuto seguinte, o Rafael Silva chutou de fora da área e também assustou o goleiro do Botafogo. A bola passou à esquerda com muito perigo. Parecia que o Vasco estava caminhando para conseguir a sua vitória. E aí o Doriva se empolgou, tirou o Júlio dos Santos, colocou o Thales. Ficou com 4 atacantes. Ele já tinha tirado o Marcinho e o Dagoberto para colocar o Bernardo e o Rafael Silva. Ao trocar o Júlio dos Santos pelo Thales, ele ficou com muitos atacantes e começou a perder o meio-campo. E foi aí que o Botafogo passou a tomar conta do jogo. O William Arão teve a chance de fazer 1-0 aos 40 minutos, num lance muito parecido com o gol que ele marcou diante do Fluminense, só que dessa vez ele acertou o travessão do goleiro Martin Silva. E já nos acréscimos, numa das muitas faltas desnecessárias que o Marcelo Matos comete no jogo, ele puxou o Serginho pela camisa quase no meio campo. Deu ao Vasco a oportunidade de jogar a bola na área novamente. Era a única alternativa do Bernardo. Ele nem cobrou bem a falta, mandou a bola no meio de um bolo de jogadores, só que ela caprichosamente passou por todos eles e foi encontrar o Rafael Silva entrando livre pelo lado esquerdo. Livre porque o Gilberto não o acompanhou até o final, desistiu no meio do caminho e o Rafael Silva fez o gol que deu a vitória ao Vasco e coloca o Vasco com a vantagem do empate no segundo jogo. Mas a gente já viu nessas semifinais que essa vantagem do empate não é tão importante assim, né? Verdade. Contra o Fluminense, por exemplo, o Botafogo conseguiu inverter e acabou se classificando nos pênaltis. Isso. Ele também entrou com a vantagem de jogar por 2 empates, perdeu essa vantagem no primeiro jogo e foi recuperar a vaga no segundo jogo. Domingo, então, a final aqui, Vasco da Gama e Botafogo. A vantagem agora é do Vasco da Gama, que joga pelo empate. O Vasco tem a semana toda para trabalhar e o Botafogo tem o jogo contra o Capivariano pela Copa do Brasil. O René Simões já falou que vai mandar a equipe reserva para essa partida. Vamos acompanhar tudo pela CBN. Até lá!